Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais a fazer este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 14, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 27 e 28, Jó 17 e 18 e Provérbios 3, 1 a 4. Gênesis 27. Isaac estava velho e os seus olhos enfraqueceram-se tanto que já não via. Chamou Esaú, seu primogênito, e disse-lhe: Meu filho. Ele respondeu: Aqui estou. Isaac disse: Como vês, estou velho e desconheço qual será o dia da minha morte. Peço-te que tomes as tuas armas, a aljava e o arco, vás para o campo e, quando tiveres caçado alguma coisa, faz-me um guisado suculento como eu gosto e traz-me para eu comer, a fim de te abençoar antes de morrer. Ora, Rebeca estava à escuta e ouviu o que Isaac dizia a Esaú, seu filho. E Esaú foi para o campo caçar alguma coisa, para depois trazer ao pai. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai a dizer ao teu irmão Esaú o seguinte: Vai caçar alguma coisa para mim e faz-me um guisado suculento para eu comer. Depois quero abençoar-te diante do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, escuta bem o que te vou dizer. Vai buscar ao rebanho 2 cabritos gordos e traz-mos. Eu farei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Levá-lo-ás para o teu pai comer e assim te abençoar antes de morrer. Jacó respondeu à sua mãe Rebeca: Mas Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu não tenho pelo algum. Se acontecer que meu pai me toque, passarei os seus olhos por mentiroso e atrairei sobre mim uma maldição em vez de uma bênção. A mãe replicou: Que essa maldição recaia sobre mim, meu filho. Ouve o que te digo e vai buscar o que te disse. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos à sua mãe, que fez um prato suculento como o pai gostava. E Rebeca escolheu as mais belas roupas de Esaú, seu filho mais velho, as mais belas que tinha em casa, e vestiu-as a Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e o pescoço, que não tinham pelos, com a pele dos cabritos, e colocou nas mãos de Jacó, seu filho, o guisado suculento e o pão que ela preparara. Jacó foi ter com o pai e disse-lhe: Meu pai. Isaac respondeu: Estou aqui. Mas quem és tu, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Peço-te, pois, que te levantes, que te sentes e comas da minha caça a fim de me abençoares. Isaac disse: Como pudeste encontrar caça tão depressa, meu filho? E Jacó respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, trouxe-a para diante de mim. Isaac disse a Jacó: Anda, aproxima-te para eu te tocar, meu filho, e ver se és realmente o meu filho Esaú ou não. Jacó aproximou-se de Isaac, seu pai, que o tocou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. Ele não o reconheceu por estarem as suas mãos peludas como as do seu irmão Esaú. Disposto a abençoá-lo, mas ainda voltou a perguntar-lhe: És, na verdade, o meu filho Esaú? Jacó respondeu: Sim. Isaac disse: Serve-me a tua caça para que eu coma e te abençoo. Jacó serviu-o e ele comeu. Levou-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, disse-lhe: Aproxima-te, meu filho, e dá-me um beijo. Jacó aproximou-se e beijou-o. E ao sentir a fragrância das suas roupas, Isaac abençoou-o, dizendo: Sim, o odor do meu filho é como o odor de um campo abençoado pelo Senhor. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e mosto em abundância. Que os povos te sirvam e as nações se prostrem na tua presença. Sê o Senhor dos teus irmãos, diante de ti se curvem os filhos da tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito seja quem te abençoar. Mal Isaac acabara de abençoar Jacó, e Jacó se tinha retirado da presença do pai, Esaú regressou da caça. Preparou também um guisado suculento e levou-o ao pai, dizendo-lhe:
Levanta-te, meu pai, e come a caça do teu filho para me abençoares. Isaque, seu pai, perguntou-lhe: Quem és tu? Ele respondeu: Sou Esaú, teu filho primogênito. Isaque, dominado por fortíssima emoção, disse: Quem foi então que me trouxe a caça que eu comi antes de chegares? Abençoei-o, e portanto ficará abençoado. Ao ouvir tais palavras do pai, Esaú começou a gritar e a chorar amargamente, e disse-lhe: Abençoa-me também a mim, meu pai. Isaque disse: O teu irmão veio astuciosamente e recebeu a tua bênção. Esaú disse-lhe: É por se chamar Jacó que já me venceu 2 vezes. Apoderou-se do meu direito de primogenitura e agora apodera-se da minha bênção. E acrescentou: Não tens nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu-lhe: Fiz dele o teu senhor, dei-lhe todos os teus irmãos como servos e entreguei-lhe o trigo e o mosto. Que posso eu fazer agora por ti, meu filho? Esaú disse ao pai: Tens apenas uma bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. E começou a chorar. Isaque respondeu-lhe: A tua casa será privada da fertilidade da terra e do orvalho que desce dos céus. Viverás da tua espada e servirás o teu irmão, mas nas tuas andanças de vagabundo afastarás o seu jugo do teu pescoço. Esaú concebeu profunda aversão a Jacó, mercê da bênção que o pai lhe dera, e disse no seu coração: Estão próximos os dias de luto por meu pai, e então matarei o meu irmão Jacó. Rebeca foi informada das palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe: O teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Escuta-me, pois, meu filho, e foge depressa para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Fica em casa dele durante algum tempo, o suficiente para acalmar o furor do teu irmão, até que a cólera do teu irmão se afaste para longe de ti. Quando ele estiver apaziguado e se tiver esquecido do que lhe fizeste, mandar-te-ei buscar. Porque haveria eu de ser privada dos meus 2 filhos num único dia? Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa das filhas dos hititas. Se Jacó casar com uma mulher como aquelas entre as filhas dos hititas, de que me serve viver? Gênesis 28. Isaque chamou Jacó, abençoou-o e deu-lhe esta ordem: Não casarás com nenhuma filha de Canaã. Ergue-te e vai a Padan-aram, à casa de Betuel, pai da tua mãe, e escolhe aí uma mulher entre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Que o Deus Supremo te abençoe e te faça crescer e multiplicar, de modo a vires a ser uma imensidade de povos. Que ele te conceda e à tua descendência a bênção de Abraão, a fim de possuires a terra onde resides, que foi dada por Deus a Abraão. Isaque despediu-se de Jacó, que se dirigiu a Padan-aram, à casa de Labão, filho de Betuel o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e que o enviara a Padan-aram a fim de ali casar, e que ao abençoá-lo lhe tinha proibido de arranjar mulher entre as filhas de Canaã. Obedecendo a seu pai e a sua mãe, Jacó tinha ido para Padan-aram. Esaú compreendeu que as filhas de Canaã desagradavam ao pai. Foi então ter com Ismael e tomou para mulher, além das que já tinha, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Beer-sheba e tomou o caminho de Harã. Chegou a determinado sítio e resolveu ali passar a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se de uma das pedras do lugar como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho. Viu uma escada apoiada na terra, cuja extremidade tocava no céu, e ao longo desta escada subiam e desciam mensageiros de Deus. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra na qual te deitaste, dar-te-ei, assim como à tua posteridade. A tua posteridade será tão numerosa como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti e na tua descendência. Estou contigo e proteger-te-ei para onde quer que vás, e reconduzir-te-ei a esta terra, pois não te abandonarei antes de fazer o que te prometi. Despertando do sono, Jacó exclamou: O Senhor está realmente neste lugar, e eu não o sabia.
Atemorizado acrescentou: que terrível é este lugar! Aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. No dia seguinte, de manhã, Jacó agarrou na pedra que lhe servira de travesseiro e, depois de a erguer como um monumento, derramou óleo sobre ela. Chamou este sítio Betel, quando originariamente a cidade se chamava Luz. Jacó fez então o seguinte voto: se Deus estiver comigo, se me proteger durante esta viagem, se me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu regressar em paz à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu erigi à maneira de monumento será para mim casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo quanto ele me conceder. Jó 17. O meu espírito está perturbado, os meus dias extinguem-se, só me resta o sepulcro. Sou objeto de escárnio e os meus olhos só veem amarguras. Dá-me um fiador junto de ti, alguém que me segure pela mão. Porque privaste o coração deles de raciocínio, por isso não os deixarás triunfar. Há quem convide os teus amigos à partilha quando os olhos dos teus filhos desfalecem. Transformou-se na fábula dos povos alguém a quem se cospe no rosto. Os meus olhos são consumidos pela tristeza e os meus membros definham como sombras. As pessoas retas ficam estupefactas com isto e o inocente indigna-se contra o ímpio. Mas o justo não se desvia do seu caminho. O homem das mãos puras redobra de coragem. Enfim voltai todos e vinde, peço-vos, não acharei um só sábio entre vós. Meus dias passaram e desvaneceram-se os meus sonhos, os desígnios secretos do meu coração. Querem chamar à noite dia, mas a luz próxima para mim são as trevas. Que hei de esperar? O sepulcro será a minha morada, nas trevas preparei o meu leito. Digo ao sepulcro: tu és meu pai, e aos vermes: sois a minha mãe e a minha irmã. Onde está a minha esperança? A minha esperança, quem a viu? Ela cairá nas garras da morte, quando juntos descermos ao pó. Jó 18. Bildad de Shua replicou dizendo: quando acabarás de falar sem nexo? Reflete e depois falaremos. Porque nos consideras como animais e passamos por estúpidos aos teus olhos. Tu que te desfazes na tua cólera, julgas que sem ti a terra ficará deserta e os rochedos serão mudados do seu lugar? Sim, a luz do perverso apagar-se-á e a chama do seu fogo deixará de alumiar. Apagar-se-á a luz na sua tenda e extinguir-se-á a sua lâmpada. O seu passo firme será encurtado, os seus desígnios levam-no ao precipício. Os seus pés prender-se-ão na rede e caminhará sobre armadilhas. O laço prendê-lo-á pelo calcanhar e enredá-lo-á fortemente. O laço estará escondido para ele na terra e a armadilha no caminho por onde passa. De todas as partes o amedrontarão terrores e hão de persegui-lo passo a passo. A sua opulência converter-se-á em fome e a desgraça há de acompanhá-lo. A enfermidade devora-lhe a pele, o primogênito da morte comerá os seus membros. Será arrancado da tenda onde estava seguro, será conduzido ao rei dos terrores. Outros que não ele habitarão na sua tenda. Choverá enxofre sobre a sua morada. Secar-se-ão por baixo as suas raízes e por cima os seus ramos murcharão. A sua memória desaparecerá da terra e não haverá menção do seu nome nas praças. Lançá-lo-ão da luz às trevas e desterrá-lo-á do mundo. Não terá descendente, nem posteridade na sua tribo, nem sobreviventes na sua terra. O ocidente espantar-se-á com a sua sorte e diante dela se horrorizará o oriente. Será esta a morada do ímpio e o destino daquele que não conhece a Deus. Provérbios 3, 1-4. Meu filho, não te esqueças dos meus ensinamentos e guarda no teu coração os meus preceitos, porque eles te acrescentarão longos dias, anos de vida e prosperidade. Não se afastem de ti o amor e a fidelidade. Prende-os como adorno ao teu peito, regista-os no livro do teu coração. Assim obterás graça e consideração diante de Deus e dos homens.
Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Tenho a alegria de vos acompanhar nos primeiros passos deste caminho com a Palavra de Deus, na proposta deste podcast mais 365 que as equipas propuseram. Senhor, fonte de toda a bondade, ensina-nos a ver na Tua Palavra o sinal do Teu amor. Abre-nos o coração para amar e a mente para a compreender. A história de Esaú e Jacó não se limita a um conflito familiar. Ela representa de uma forma simbólica uma outra coisa, a relação histórica entre dois povos irmãos, Edom e Israel. Nós vemos isso em alguns pormenores do texto, em que o próprio Esaú é chamado Edom, e depois veremos mais à frente que Israel se identifica sobretudo com Jacó. Mas a verdade é que o que se faz neste texto do livro do Gênesis que ouvimos hoje é projetar literariamente para o interior da família de Isaac algumas tensões políticas e identitárias que existiam naquele tempo. Lendo a história desses povos, sobretudo Edom, o povo de Edom e o povo de Israel, lendo a história desses povos à luz da fé, considerando, como o texto diz, o povo de Edom descendente de Esaú e o povo de Israel descendente de Jacó. E por isso os episódios de Esaú e Jacó em luta já no ventre materno, depois também o episódio da venda da primogenitura que víamos no último episódio, e depois o roubo da bênção que hoje vemos, eles não pretendem ser lidos à letra, ou não são escritos para serem lidos à letra, nem sequer para ser avaliados como atos morais isolados. O texto o que quer fazer é oferecer uma explicação, projetada nesta história original que hoje lemos, das razões pelas quais um povo mais novo, que é Israel, veio a prevalecer historicamente sobre um povo mais antigo, que era Edom. Isto não seria de esperar, por assim dizer, mas aconteceu. E então, os autores destas tradições orais, destas histórias, que depois são passadas a escrito na Bíblia, eles querem oferecer e entender essa explicação e querem fazê-lo à luz da fé. E é por isso que estes textos nos põem a ver o que se passa dentro da família de Isaac, mas reconhecendo nas histórias dessa família as origens, as causas, por assim dizer, da realidade que vem à sua volta. Israel, apesar de ser um povo mais novo, ter prevalecido sobre Edom. E tudo o que é narrado nos ajuda a perceber, e parece-me isso muito bonito, que apesar das ambiguidades humanas, a bênção pronunciada por Esaú ao seu filho Jacó não se desfaz nem se anula. Ela permanece como um selo que marca Jacó e o seu futuro, independentemente da origem e das razões pelas quais essa bênção recaiu sobre Jacó. A verdade é que a bênção pronunciada, ela não se desfaz, ela permanece. Tudo o que é narrado, como dizia, converge para esta experiência de uma bênção que é indelével, podemos dizer assim, que não pode ser retirada, não pode ser substituída. Nesse sentido, a bênção de Isaac também funciona como uma imagem, como uma profecia do batismo. Tal como Jacó vive para sempre marcado por uma palavra de bênção que o precede e que o acompanha, também um batizado vive selado, por assim dizer, por estas palavras ouvidas por Jesus no Rio Jordão, quando ele próprio é batizado por João Batista e se ouve do céu: "Este é o meu filho muito amado." Estas palavras imprimem uma identidade definitiva a cada um dos cristãos que é batizado e sustentam uma vida inteira, exatamente como aconteceu com a bênção que Esaú pronunciou em nome de Deus sobre Jacó. Senhor Deus, ajuda-nos a viver confiantes na bênção que nos precede e que nos acompanha constantemente. Nós te pedimos que fortaleças a nossa consciência de batizados, para que, como dizias no livro dos Provérbios que hoje ouvimos, não se afastem de nós nem o amor nem a fidelidade. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 14, amanhã, dia 15, já vais poder dar uma data redonda e dizer: estou há 15 dias a fazer o mais 365. E mais do que contar dias, o importante é saborear esta leitura da Bíblia, este guisado suculento que temos para aproveitar e que estamos a levar tão bem durante estes 365 dias. Obrigado por estares aí, um abraço em Cristo.